Seja bem-vindo ao 5º episódio do Churras Med Podcast. Hoje, dia 28 de agosto, a gente vai ter uma convidada muito especial, que eu gosto muito, que é a doutora Ana Skeff. Oi. E aí? Obrigada. Prazer enorme tu estar junto. Obrigada aqui pelo convite. e sinta-se em casa, né? Tá bom, muito obrigada. Enfim, então, pessoal, vou começar lendo o currículo da doutora Ana Skeff. Então, formada em Chapecó, em 2013, fez neurologia no Hospital São Vicente de Passo Fundo, acabou em 2017, fez mestrado em envelhecimento, legal, ó, e pós-graduada em dor, em pacientes com dor no Sírio-Libanês, depois fez intervenção em dor também no Sírio em 2018, graduada em dor no Cetros também e pós-graduada em aspecto autista. Ela tem uma formação muito legal aqui, que eu achei bem curiosa, em autista, que foi em Miami. Conta essa história pra gente. Eu recebi em Miami, que eles fazem, acaba fazendo à distância, você tem algumas situações com professores de lá e outras daqui. E era a única pós-graduação, até agora há pouco, que tinha paramédicos. Paramédicos. Para que médicos pudessem participar. E né? tinha mais médicos brasileiros nessa Tinha mais formação? médicos brasileiros e alguns de lá, que moram lá hoje, que dão aula, né? A gente acaba sendo IAD, né? E pessoas da equipe multidisciplinar. Perfeito. Bem legal. Bem legal. E professora no Abredini, é isso? É a Abradimini, eu sou Abradimini, professora isto. convidada. A Abradimini é uma entidade da fisioterapia que trabalha com o conceito neuroevolutivo Bobat, que serve para... É uma formação para reabilitação neurológica de equipe multidisciplinar, onde eu dou o curso de Perfeito. neuro. E assim, a Ana já tinha me comentado isso, tu deu vários desses cursos esse ano, né? Ou ano passado, enfim. Desde o ano passado, com essa turma, achei muito legal. Eu fui já 3 vezes a Cuiabá. Olha só. Tô indo a Belém agora. Passou calor lá. Passei calor. Que do terra Cuiabrás. quente, né? Cuiabrás. Cuiabrás, literalmente. Então, um dia eu atendi um paciente de Cuiabá e disse, doutor, é o 2º lugar mais quente do mundo. E eu fiquei pensando, só perde pro inferno, porque realmente é muito quente Cuiabá, quem não conhece é muito quente. Quente e é seco. E seco. Então é quente muito... e seco. Pra te ter uma ideia, a gente que mora aqui no Rio Grande do Sul tem neblina. E um dia eu tava saindo da Chapada, que era a época de queimadas, assim, eu disse, nossa, neblina. Eles, não, Ana, tu tá em Cuiabá. Cuiabá. Tá perto de Cuiabá. Isso Exato. aqui não é neblina. Era fumaça. Mas ano passado eu fui fazer uma pescaria, muito legal fazer pescaria, e tanto vai com um grupo de homens, em Chalana, enfim, e foi em Cuiabá. Eu nunca tinha visto neblina devido à fumaça, então assim, é bem uma coisa que a importante. gente não está acostumado, né, não é de chuva, qualquer coisinha de fumaça. Mas então vamos começar. Por que, doutora Ana, a medicina? Por que tu escolheu a medicina? Marcos, sabe que eu não sei te dizer? Eu acho que eu nunca pensei em outra profissão. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade, meu pai é médico, para quem não sabe, mas ele foi aquele cara que nunca incentivou, ele sempre nos deu, graças a Deus, meus pais sempre nos deram a liberdade de escolha, e sem empurrar demais assim para nenhum lado. E o meu avô se operou de hérnia, e o meu pai morava numa cidade distante, não pôde acompanhar, e o médico mandou aquelas fitas cassete. E eu com 7, 8 anos de idade, de tarde, ao invés de brincar, eu peguei a fita e eu fui assistir a cirurgia. Foi meu primeiro contato. Mas era uma coisa que curiosa na época, de ter gravado. Eu já acho, já ter gravado, Eu já acho estranho ter gravado a cirurgia. Foi feito em Porto Alegre, eu acho que no Moinhos de Vento. E aí eles... por parceria, enviaram para o pai e eu, em vez de brincar à tarde, vou dar uma olhadinha. Uma olhadinha. Isso aqui é o intestino, sabe? A gente estava aprendendo em ciências, aquela coisa. E eu acho que desde lá, desde sempre. E uma das coisas curiosas que eu estava me lembrando agora é que eu sempre pedi para o meu pai para assistir um parto desde pequeno. Desde muito pequeno. E desculpa que Teu pai fazia parto? Fazia parto, porque ele é cirurgião geral, mas uma cidade pequena, sim, de 18 mil habitantes, né? acabava fazendo tudo. Tanto que quando eu debutei era assim, essa daí eu fiz o parto ou aquela eu fiz no parto. Então todo mundo conhecia, foi médico por 12 anos nessa cidade. Nossa! E eu
E aí ele dizia assim, tu não vai aguentar com cheiro de sangue. Eu já ia explicar para a criança. Mas eu tinha loucuras por assistir um parto. Eu não sei de onde veio isso. Agora eu vou te fazer outra pergunta. E por que tu não acabou? Colega médico, já parou para pensar o que aconteceria com as tuas finanças se por um acidente você fosse afastado do trabalho e por algum tempo, de repente, se o paciente fosse você, o que você faria? Todos nós sabemos os riscos que a gente corre, seja no consultório ou na mesa de cirurgia. Mas se o imprevisto bater a sua porta, como é que ficariam as suas despesas, suas receitas e o seu padrão de vida? Já pensou nisso? Se você não cuidar e não proteger da sua saúde financeira, quem vai fazer isso por você? Esse cuidado com as minhas finanças não é de hoje que eu faço. E eu tenho a proteção da Prudential. E quem que confio? No Pedro Marcílio, que já cuida de mim já faz algum tempo. E ele entende a minha realidade e a minha necessidade, não só minha, mas da minha família. Até porque, tanto nas finanças quanto na saúde, prevenir é o melhor remédio. Então, segue o Pedro, em algum lugar aqui vai ter o QR Code dele e marque uma conversa personalizada, ele vai entender a tua realidade. Vou indo para uma área cirúrgica, tu foi para uma área clínica. Eu quase fui para uma área cirúrgica. É mesmo? Meu desejo, metade da faculdade, foi eu descobri a neuro. Eu entrei... Como é que tu descobriu a neuro? Já ia ser a segunda pergunta, depois tu fala por que não foi cirúrgica. Eu entrei na faculdade sabendo que eu não queria. Tipo, oftalmo, talvez gineco. Mas gineco tu tem que passar por algumas coisas, então tu tem que aprender. Exato. Então eu disse, eu vou aprender um pouquinho de tudo. E realmente fui rata de hospital. Aprendi um pouquinho de tudo, estagiei, estudei com o maior amor e carinho, assim, porque a gente não sabe em que momento que tu vai entrar na tua especialização. E acho que a gente tem que experimentar as coisas para depois dizer que não gosta. E eu comecei a ir no decorrer da faculdade. Uma carnezinha, uma entranha. Joia. Mal passadinha. Eu sei que tu gosta carne mal passada para no ponto, enfim. Então, como é uma carnezinha fina... Joia. A gente já vai cortando aqui. E quem sempre nos apoiou foi o Mercado J de Ávila. Eu falei com o Simão, que cuida da carne. Então, um abraço lá pro Roberto. E o Robson, que são os responsáveis pelo mercado. E eles, Ana, depois do primeiro programa, eles... muito legal a tua ideia, enfim. E sempre nos apoiaram. Ai, que legal. Joia, vamos experimentar. Vamos lá. Não, e aí acho que no terceiro ano da faculdade comecei a estagiar na neuro. Passei em vários estágios. Na verdade... Deixa eu seguir o nosso serviu o cameraman, senão ele... Vai, fica à vontade, eu vou falando. Você vai, sabe que falando, eu não pago imposto para falar. Sim. Mas assim, eu sempre achei que eu não ia gostar de cirurgia. Tá? Porque eu não podia nem usar o telefone de casa, porque o pai era chamado toda hora. Tinha parabéns para você, espera o pai voltar. Era aquela coisa, o pai chegava de ter operado a noite inteira, batiam na porta para pedir atendimento. Então eu achei, eu não vou querer cirurgia. E aí eu fui assistir a cirurgia geral no meu, acho que terceiro ano, e tendo outros convites antes e nunca quis ir. E eu entrei às 9 da manhã no centro cirúrgico e eu saí às 9 da noite. Nossa. De uma cirurgia para outra. E encantada, assim, com cheiro de cautério, com aquela, sabe? Adorei. A fruta não cai longe do pé. E aí, com o passar a gente vai experimentando e aí começou parte intestinal e tudo mais e eu, odor não é para mim. E aí eu conheci a neuro, comecei a estagiar com a neurocirurgia lá e me encantei. É uma cirurgia que não tem o cheiro que E é limpa, no caso. É uma cirurgia limpa, é uma cirurgia que é... E, sei lá, me encantou, o exame físico, que é o objetivo, me encantou. E eu, por muito tempo, quis neurocirurgia. Até o dia que eu fiquei 36 horas sem dormir, porque lá não tinha doutorando. Nossa. Lá nós éramos... Tá, mas tu acompanhava de ser rata de hospital ali. De ser rata de hospital. Aí lá não tinha residente, desculpa, não doutorando. Sim. E quando eu fui doutoranda, eu passei 36 horas sem dormir. Nossa. Suturando balhado a noite toda. E aí depois tu tinha que cumprir com as coisas da faculdade, do internato. E assim, mas naquele tempo a gente acha isso a coisa mais legal do mundo, né? Com certeza, com certeza. Só que chegou 8h30 da noite da segunda-feira, que eu saí do centro cirúrgico, que a gente tinha operado um paciente. Eu não sabia se eu chorava, se eu xingava as pessoas, se eu entrei num colapso, assim, e eu tinha um mau humor que eu disse, gente, as pessoas não são obrigadas a conviver comigo por uma escolha que eu tô fazendo
Nesse Não estado, tem culpa, né? Não tem culpa. Eu preciso das minhas 8 horas de sono. E eu quero ter família. Então, a criança chora primeiro e chama a mãe. Exato. Então, eu disse, cirurgia muito extensa que a neuro tem, não vou poder ir por esse lado. E aí, acabei fazendo neurologia. Neurologia, tá. Enfim, essa eu já sei a resposta da próxima pergunta. Esteve alguém na tua família que te inspirou? Eu acho que é algo inerente, né? O convívio ali, né? O pai sempre me inspirou. Meu pai é um cara que ele faz medicina para ele, nunca foi para mostrar para os outros. Realmente foi por amor, sabe? É um cara muito gentil, muito estudioso. Como deveria ser sempre, na verdade. Exato, exato. Muito caridoso e sempre me ensinou a ter respeito pelas pessoas que trabalham comigo, desde a equipe multidisciplinar e tudo, porque a gente tem que liderar algumas vezes, né? E nunca corrija ninguém com grosseria, se precisar corrigir, sabe? Me ensinou a ter esse tato e a levar a medicina assim com amor e vestir a camisa, né? Que não é fácil, né? Não é fácil. Muitas vezes a gente sabe, né, que a vida de médico, a gente tem um cansaço mental e físico, mas principalmente mental muito grande e muitas vezes isso vai nos minando, né? Às vezes como a gente estuda muito, um dia eu cheguei para ele e perguntei como é que a gente mantém a sanidade mental, porque é privação de sono, é muito estudo, é muita pressão, responsabilidade. Muita responsabilidade, muita pressão. E aí a gente conversava muito sobre isso e eu digo que o que as pessoas não nos ensinam é que a gente... você é médico, aí tu entra, vou salvar vidas, aquela coisa, né? Romantizada, e aí tu não te dá conta que tu tem existência física, mental, intelectual, espiritual e emocional muito grande. Muito forte. Porque tu lida com muita coisa que tu nem imagina que tu vai lidar, assim. Então, exatamente. Eu acho que e o que a Ana falou, exato. A gente tem que estar cercado da gente de pessoas que realmente te dê essa fortaleza que a gente precisa. Então, muitas vezes no começo da faculdade, na família, enfim, depois tu acaba casando, tu acaba se relacionando com alguém e se tu não tem um porto seguro em casa, bem difícil. Né, é bem difícil tu suportar fora. Então, então assim, até tu já deu aula, né, várias aulas e eventualmente tem pessoas jovens, daqui a pouco estudando de medicina ali, que acham que tudo é Disneylândia, que tudo... E não é assim, né? Não é assim. Não é, nem um pouco. Até quando eu vejo o pessoal se formando, que é um momento super legal. É massa, né? Aí eu falo assim, eles estão numa fase super boa, porque tu tá saindo da Disney para cair no mercado de trabalho ou para cair no mercado de mais estudo e tu não tá nem tendo noção aonde tu tá te enfiando. Para onde tu tá te enfiando. Muitas horas trabalhadas, uma demanda muito grande. Eu, assim, nem falo isso, eu falo isso como realidade, assim, não em tom de reclamação, porque eu sou muito realizada com o que eu faço. Mas as pessoas, às vezes, é importante a gente falar isso aqui, porque as pessoas acham que, nossa, romantizam a medicina e acham que é fácil ser médico. Não! As pessoas estão saindo para uma festa na nossa idade lá e tu tá tendo que sentar para estudar, por escolha, óbvio. Mas assim... Não é fácil. O bastidor não é fácil. Tu lida com dores emocionais, físicas, com olha negligência. Só, né? Uau! Pro Luan aqui, ó. Eu vou dar pro Luan. Vai dar. Luan, pra ele. fica à vontade. Ele merece. Aqui, e que as pessoas não têm nem... Você, às vezes, não tem nem ideia do conflito que aquele paciente ou aquele familiar está vivenciando e tu tem que lidar com isso também, né? Então, a medicina ela vai muito além de você carimbar uma receita e tratar a doença. Exatamente. Isso é... E assim, chegou a ter... Tu falou já da neurologia, tu falou da medicina da neurologia. Chegou a ter uma segunda opção de especialidade? Não. Na verdade, hoje eu tenho uma segunda opção. A minha segunda opção, ela veio com a medicina da dor. Conta como é, assim, para quem tá chegando agora, eu e a doutora Ana, a gente já se conhecia porque a gente faz uma subespecialidade que é em comum. Ela é neurologista clínica, eu sou ortopedista. Então, existem algumas áreas da medicina, as nossas duas inclusive, que permitem tu fazer uma subespecialidade que é o tratamento da dor. Então, para quem não sabe,
O tratamento da dor é uma especialidade, assim como pediatria, assim como cardiologia, para tu ver a complexidade do que a gente está falando, tá? E nessas indas e vindas de congresso, a gente acabou se conhecendo e a gente sempre confabulava como é que a gente podia tratar a dor e ver a dor de uma maneira diferente, porque, Ana, isso é uma coisa que muitas vezes me deixa chateado, mas muitos médicos não sabem tratar dor, eles não sabem a dimensão que é. E a gente que atende esses pacientes seguidamente, a gente sabe quanto isso afeta a família, afeta o trabalho, afeta tudo, enfim. Então a gente sempre queria ter algum espaço que a gente pudesse olhar a dor de uma maneira diferente. E hoje a gente tem. Então hoje, aqui em Passo Fundo, eu e a Ana, a gente atende no mesmo consultório, ela tem os dias dela, eu tenho os dias meus aqui em Passo Fundo, e isso é uma coisa que a gente já conversou há mais de 5 anos. Mais de 5 anos atrás. Mais de 5 anos. E há pouco tempo, há mais de meio ano, mais ou menos, foi se realizar. Então, até para tu ver que as coisas que a gente vai pensando, muitas vezes não acontecem no tempo que a gente quer. Exatamente. Porque, enfim, tu sempre um monte de coisa, eu também cursos, enfim. E agora que deu essa... Estar na mesma página, no mesmo momento. Exatamente. E colocar os planos em dia, e né? tratar a dor, que é uma coisa tão complexa, de visões diferentes, porque a Ana tem uma visão do médico clínico, então daqui a pouco ela vê coisas que eu não vejo. Daqui a pouco eu tenho uma visão de médicos, cirurgião, ortopedista, que também tem uma visão diferente. Então, eu acho que tudo isso soma e quem ganha com isso, na verdade, é o paciente. É o paciente, com certeza. Exato. É o paciente, sem dúvida. A dor, ela... Eu tinha uma inquietação, porque aí tu sai naquela obrigação de fazer uma subespecialidade. Uma obrigação da contaminação social, da área médica, todo mundo esperando o que vai fazer depois. Mas quem que te apresentou a dor? É um cara que eu vou, inclusive, indicar para algum momento estar aqui. Eu estava na residência e a Brígida, que era fazia residência de neurocirurgia, recebeu um convite do chefe dela. Olha só, vai ter essa palestra de uma farmacêutica X e que vai ter um doutor que vai falar sobre a lidocaína tópica. Opa! E aí, acho que foi 2015. E aí ela me convidou. Vamos? Eu disse, vamos. Quando eu cheguei lá... Mas tu nem imaginava... Não. Porque eu fazia assim, epilepsia, legal. A parte da pediatria eu sempre me dei muito bem com a parte da pediatria, tanto que hoje, né, a parte de autismo veio para o meu consultório de uma forma muito natural. E gostava muito de cefaleia, que é dor de cabeça para quem não entende termos técnicos. E tá, tudo bem, aquela inquietação, como é que eu vou levar depois daqui? E aí eu fui assistir a palestra do Riso, o Dr. Riso, ele sabe, ele foi o culpado por eu buscar essa especialidade. Eu me encantei. Ele virou a chave ali. Virou a chave. Quando eu ouvi ele falando... Pô, ele falou de lidocaína tópica, mas ele deve ter falado ele falou sobre dor crônica. Exato. E ninguém sabia me explicar quando eu perguntava sobre dor. Porque isso ainda não tem no currículo médico. Né? Isso é uma falta, né? Uma falha gigante. Uma falha absurda. E eu olhava e dizia, mas eu quero saber um pouco mais disso. E as pessoas até diziam, mas por que tu quer estudar dor? Que coisa mais complexa, tu já não basta neuro. Eu falei, gente, ninguém sabe me explicar. O que faça sentido na minha cabeça. E quando eu vi aquele cara me explicando a fisiopatologia da dor de uma forma lúdica, leve, com amor, eu disse, é isso que eu quero fazer. Então tu começou nessa antes que eu, porque eu tive esse estalo depois eu vou contar. Sim, 2016, isso foi, eu acho, 2015 ou 2016, eu terminei em fevereiro de 2017, eu não tinha nem terminado aqui, nem tinha feito a minha formatura aqui, eu já tinha passado pra fazer dor no Sírio-Libanês. Então, 2017, eu comecei em fevereiro lá a parte de dor. Me senti uma analfabeta nas primeiras aulas, porque assim, tu chega lá, é um outro mundo, mas é um mundo que casa com a neuro, porque é muito neurotransmissor e tudo mais. E eu cada vez Imagina pra mim, ortopedista, quando eu caí nesse mundo, enfim, até eu me achar, mas não me arrependo. E hoje a dor, eu falo, Marcos, que abriu a minha mentalidade, assim, expandiu a minha consciência de uma forma diferente de ver a medicina. Totalmente diferente. Eu não consigo voltar mais para aquela caixinha clássica da medicina. Não existe isso mais para mim, assim.
vai muito além, que é isso que tu fala. A medicina da dor, ela vem crescendo ao longo do tempo, a gente vê isso pelo tamanho dos congressos, era minúsculo o congresso, minúsculo, né? As pessoas estão falando mais, estão buscando mais. Pessoas muitas vezes que tu não imaginaria estar encontrando lá. Que tu está encontrando lá e tu está vendo lá, né? Exatamente. E assim, é isso, tratar a dor não é só você ali agulhar o paciente ou você prescrever uma medicação para dor. Eu concordo contigo, vai muito além, que a gente cai naquele conceito de dor total. Exatamente. Né? Que a gente tem que olhar esse paciente como um todo, em todos os âmbitos, porque a gente é corpo, mente, espírito, né? A parte social, o quanto impacta nisso no dia a dia, no trabalho, os medos desse paciente, os apegos ou não, os ganhos, as perdas, é muita coisa. Muita coisa. Então, assim, ó, só para quem está nos vendo, a Ana falou um conceito que para nós é muito lógico, que a gente vê isso todo dia, que é o conceito de dor total. Então vamos falar para quem está vendo, daqui a pouco não sabe que é esse conceito de dor total. Na verdade, a dor, ela não é só física. Então, muitas vezes aquilo que eu e a Ana, a gente vê todo... doutor, mostra o exame, onde é que está a minha dor? Não é assim. Não é assim. A gente não consegue... Eu falar com quem está aqui com a gente no Churrasmed, que é a BlueMed, que é a assessoria de performance e vendas para clínicas e consultórios médicos. Eu falo isso com propriedade, porque eu sou cliente deles. Se você é médico ou tem alguma clínica, o time da BlueMed, liderado pelo Lua Pastorello, tem um método chamado Saúde de Valor. Com ele, as agendas ficam lotadas e aumentam a percepção de valor, melhorando o teu atendimento e levando ele para outro nível. Ficou curioso? Acesse o link aqui embaixo ou escaneie o QR Code, fale com o pessoal da BlueMed, eles vão fazer um diagnóstico gratuito. Eu pelo menos não consigo, acho que nenhum especialista em dor mesmo consegue saber a dor do paciente somente pelo exame, porque a dor é muito mais complexa. Então, se tu não entende o que o paciente faz, como é que está o social dele, como é que está o emocional, tu não consegue a dor. Então, o conceito de dor total não é um conceito novo, Ana. Vamos relembrar aqui, conceito feito por uma canadense, doutora Cicely Saunders, em 1967, que ela engloba a dor como não só física. Tem o pilar físico? Tem. Então, é o pilar físico, o pilar emocional, o pilar espiritual e o pilar social. E muitas vezes a pessoa, quando está com uma dor crônica, que acaba limitando ela para ir no mercado ou ir para dançar. Tem vários pacientes que gostam de dançar, elas não conseguem dançar. Então acaba atrapalhando o social, o emocional, o espiritual. Diz, meu Deus, eu sou tão comportadinho, por que eu estou sofrendo essa dor? Então a dor, na verdade, crônica, ela acaba afetando tudo isso. E quem trata a dor e não vê isso, não tem como tratar bem o paciente. E impacta as relações interpessoais dessa pessoa, porque muitas vezes, como não é uma coisa que você vê, que você diz assim, tá aqui no exame, muitas vezes essa pessoa é julgada, né? E esse julgamento acaba trazendo mais sofrimento. Muitas vezes julgada até dentro de casa, Ana. Com certeza dentro de casa. E eu acho que isso é o pior, doutor, eu tenho dor e ninguém acredita. Meu marido não acredita, meu filho não acredita. Isso. E a gente tem algo que é dentro da linguagem de quem atende esses pacientes, que assim, a dor ela é do paciente. Eu não tô ali para julgar, eu tô ali para aliviar, tô ali para confortar, tô ali para acolher. Então eu acho que isso é a mudança de mentalidade que vem, né? Ana, aproveita que tá quentinho. Enquanto a Ana come aqui, eu vou falar de um parceiro nosso que está nos gravando, que é a BlueMed, que faz as minhas mídias também. A Ana já conhece também. Enfim, é um parceiro nosso que está gravando, é o Lua, está comendo a entranha dele de sossegado, tá? Não esquecendo também, nosso parceiro aqui, a RB Borges, que cede o pãozinho, a Casa da Erva e do Fumo do Peteleco em Sanduva, que tem a melhor erva da região, sem sombra de dúvida. Enfim, e são os parceiros que ajudam isso a ser realidade. Como é que tá, Caio? Maravilhoso. Muito boa, né? Muito bom. Enfim, daqui a pouco vai ser um entrecô no tipo que o Simão reservou pra gente. Me diz uma coisa. A gente já falou, a faculdade é uma coisa muito emocionante, né? Teve algum momento assim que inesquecível na faculdade? Pode ser de emoção, de engraçado, sei lá, alguma coisa que
que realmente tenha te marcado na faculdade? Acho que tem pelo menos 3 momentos. Um momento foi quando eu comecei a faculdade, você não sabe. Fiz 2 anos de medicina na Argentina. É verdade, tu falou isso aí. E chegou um momento lá que eu fiquei muito abatida. Mas por que tu foi na medicina assim, quer dizer, por que tu foi pra Argentina assim? Porque eu era alguém que fazia crise de ansiedade, com todo o conteúdo na minha frente, fazia crise de ansiedade, não era tratada, porque não era visto. E dava um blackout de manhã, eu gabaritava a prova de tarde, mas eu tinha perdido de manhã, não entrava. A minha mãe soube que uma galera de lá estava indo, então vamos pra Argentina, porque se é o teu sonho, tu vai realizar a qualquer custo. Então fomos pra Argentina. Mãe a mãe, né? Mãe a mãe. Fui pra lá, eu gabaritava as provas, eu tinha prova todo dia, eu tava num ritmo de estudo muito, muito forte, assim, e realmente gostava. E aí um dia minha mãe mandou uma mensagem para a universidade para saber se eles não estavam aceitando transferência externa. Eu fiquei sabendo que alguns brasileiros de lá tinham voltado, então eu tinha toda a papelada pronta para tentar vir. E aí eu falei, olha, eu vou fazer essa tentativa. Se não rolar, eu vou me formar na Argentina, faço Revalide, seja o que Deus quiser, porque eu quero ter uma vida em algum lugar. Tu já tinha pensado de fato, sabe? De fato, em viver lá e terminar lá. E a faculdade é uma faculdade boa, uma faculdade Tinha puxada. muito brasileiro lá? Tinha bastante brasileiro. Muitos amigos argentinos ficaram. Sofri xenofobia lá também. É mesmo? Tem esses momentos, tem. Passei uma Copa lá, quase fui atropelado. Tem essas coisas. Sim. Mas, assim, foi um momento de aprendizado. Foi um momento que eu fiquei com uma língua fluente. E Apanhou muito no espanhol? eu já tinha contato com o espanhol perto do Uruguai desde pequenininha. Eu morava numa cidade perto divisa com o Uruguai, então fazia parte do meu dia a dia. Eu só não falava, eu entendia tudo e escrevia, lia. Aí lá eu desinibi para falar. E os meus colegas argentinos me ajudaram muito. Mas também. sempre tu ir para um lugar diferente, que tu tem uma língua diferente, que não é a tua língua mãe. É diferente. É diferente, né? A gente acha que o espanhol fácil não é. E a Argentina tem uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, assim, por exemplo, você não sai para fazer lanche no intervalo. Tem 5 minutos de intervalo. Não existe a cantina dentro da faculdade. Tu te aprova oral, os caras te chamam pelo sobrenome. Era uma realidade diferente, eu acho que valeu, sabe? Só que chegou um momento que eu me sentia muito sozinha, que eu sentia muita falta de casa. Lá não tem tantos feriados, então eu não conseguia vir. E aí um dia a minha mãe vendo o meu sofrimento e o susto que eles levaram, eu dizia assim, olha, ou vai ou eu vou ficar lá. Aí ela mandou um e-mail para a universidade e do nada ela chegou e me disse, olha só, dá uma olhadinha, minha filha, no meu e-mail. Foi uma noite, sabe, que eu não dormi nada, assim, não sei porquê. Dá uma olhadinha, eu tenho um e-mail importante para receber. Mas eu não consigo me lembrar o que é. Ela falou? Ela falou, e eu tinha levantado super cedo, porque eu não tinha dormido muito bem. Quando eu vi, o pessoal da Universidade de Chapecó estava mandando uma mensagem, olha só, sim, teremos vaga para transferência externa e acaba tal dia o prazo para trazer os documentos, e era naquele dia. E eu peguei a minha pastinha, que eu já tinha mandado pra mim. Tua mãe tinha te falado isso? Tubarão. Não tinha te falado Não isso? tinha me falado isso. E nem lembrava o que ela precisava, que era interessante. Ah, nem lembrava? Ela me disse, vê qual é o e-mail, porque eu não me lembro o que é, mas é importante. Não, porque eu pensei que era uma pegadinha dela. Não era pegadinha. E aí eu disse, mãe, nós temos que ir lá pra universidade. E aí o carro tinha saído com um, o carro tinha saído com outro. Eu peguei um ônibus com a minha mãe e fui entregar os meus documentos na universidade. Não, prova esse entrecôzinho. Prova. Nossa Senhora. E aí eu empatei com uma menina que estudava comigo lá e por mas daí tu teve que levar somente os... tinha que ter tradução juramentada, tinha várias coisas, mas eu já estava preparado, porque eu já estava tentando em outros lugares. Mas eu nunca imaginei tentar lá, e muito menos que eu passaria lá. Falou. Porque eu empatei por nota com uma menina que era minha colega lá. Que era tua colega lá? Chegou a precisar fazer prova ou não? Não, tinha uma banca com advogados e tudo mais, com 10 itens. E aí tinha muita gente que tinha... Como tinha carnaval no meio disso, então eu acho era pra mim mesmo a vaga, porque teve gente que tinha mais potencial até de nota que eu,
mas não entregou todos os documentos. Então teve várias situações onde a galera foi desclassificando. E aí eu empatei com ela e ganhei por nota. E aí eu entrei. E eu lembro da minha mãe. A minha mãe Tu nem chorava, esperava, na verdade. Nem esperava. A minha mãe chorava, desesperada, a angústia dela. Porque eu fiquei muito cabisbaixa lá na Argentina, tanto que um dia eles chegaram lá, eu acho, deprimida mesmo, Marcos, assim. E aí, de me trazerem pra casa, olha, vamos ver o que a gente vai fazer daqui pra frente. E assim, uma pergunta, será que tu teria acabado lá na Argentina? E eu acho que o que mais me angustiava era essa coisa assim, porque eu tenho amigos de lá que eu falo até hoje, e eles me diziam assim, tu sempre falava que tu ia voltar pro Brasil. Então, de todos os planos que tu fazia, mas eu vou voltar pro Brasil. Eu tô aqui agora, mas eu vou voltar pro Brasil. Então... Tu deixava isso muito... Muito explícito, assim, Então, não era uma... Ia ser a opção que eu tinha para o momento, mas não o meu desejo do fundo do meu coração, assim. Mas engraçado, tu nem esperava isso acontecer, então? Não esperava, não... Teve na época boatos assim, nossa, comprou a vaga, porque na época, em janeiro... Sempre tem esses boatos. Né? Antes de sair o resultado, o meu pai foi convidado para dar aula na universidade, onde ele dá aula até hoje. E daí já é Xuxo. E aí é Xuxo. E ele demorou bastante tempo até para me contar, assim, mas eu acho que a tranquilidade que a gente tinha de poder dizer é totalmente mérito dela, né? Então eu acho que o prazer dele de poder dizer isso, assim. O meu pai é um cara que, quando eu pedi assim, pai, tu podia me dar um atestado hoje, eu queria matar aula. Ele foi um cara que, minha filha, que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Esse livro aqui, eu vou ficar com esse livro, mas esse livro é teu? Não, então tu devolve. Então, sempre foi muito correto. Eu acho que jamais eles compactuariam com uma situação dessas, assim, de compra de vaga ou coisa e tal. Nem eu, né? Não faz parte do nosso dia a dia. Mas acabei parando lá. Que legal. Voltei a morar em casa. Que foi um que coisa impacto louca. gigante também. Tu nem esperava. Então, assim, talvez, a minha próxima pergunta tu já tá meio respondendo. Qual foi o teu maior desafio na formação? Eu acho que até isso, acho que sair de casa num país diferente, pelo menos no começo. Esse foi. Com uma língua diferente. Eu fui a terceira turma de medicina. Bah! E eu fui Na verdade, eles estavam aprendendo, então. E eu fui a primeira residente de neurologia. Eu entrei, 10 dias depois entrou a Bruna, que é a minha companheira de ano, assim, nós iniciamos o serviço aqui em Passo Fundo também. Então, lá a gente teve um preconceito do início, do novo, do hospital, vocês só podem entrar por essa porta, não pode entrar pela outra. Eu me camuflava entre a primeira turma para poder estagiar desde o terceiro ano ali. Porque aí o pessoal já nem sabia mais quem era quem, mas teve várias situações assim, desafiantes. E aqui sendo a primeira leva da neurologia, onde o pessoal também estava se acostumando com uma nova especialidade ali, foi um baque, a gente teve que ser, a gente foi agente de transição. E eu acho que a gente de transição sempre leva uns esporros assim, claro. Mas faz a diferença, né? Tem que tá moldando aquilo, né? Tu tá aprendendo aquilo. Moldando, isso aí. Uma coisa que eu queria só falar de algo que tu disse ali, de emoção, momento marcante da faculdade. Marcante. Além da formatura, é óbvio, né? Eu, no meu caso, eu já estava de saco cheio, porque eu tive que voltar, os 2 anos que eu fiz na Argentina, eu tive então que voltar. Tu fez 6 mais 2. Fiz em 8 anos, então eu já estava assim, graças a Deus, glória a Pai. Sim. Mas foi quando eu tive a oportunidade de, então, participar do primeiro parto, porque eu queria tanto desde a infância, então eu chorava desesperada que o médico não sabia se acudir o nenê, eu chorava mais que o nenê. E pude fazer o meu primeiro parto, que o nome da criança é o nome do meu pai, André Luiz, e para mim foi uma emoção gigante, assim, foram coisas que me marcaram infinitamente, assim. Que massa. E alguma situação engraçada, porque sabe que na formação tem várias... Tem várias, algumas não dá. Não, tô falando que dá para contar, né? Algumas não dá para contar, mas todos os medicamentos a gente usa de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, porque eles têm uma meia-vida, que é o tempo de duração do efeito. De duração do efeito do remédio. E aí chegou no ambulatório de neurologia aqui, uma menina,
que falava bem o caipireza, assim, então bem queridona, assim, bem simples. E a mãe dela disse, doutora, eu não posso mais ver a minha filha chorar. Eu disse, mas o que aconteceu? Ela era epilética. E ela leu a bula do remédio e ela leu que ela ia ter meia vida. E ela nem tem 30 anos, não tem como ela continuar tomando esse remédio. E eu disse, não, tudo bem. Foi um momento que eu realmente, eu ria, assim, foi muito espontâneo, que eu tive que rir na cara do paciente, assim, eu nem só sei. Eu já expliquei pra ela o que era meia vida e disse que eu ia tirar, então, o remédio dela. Mas sabe que, assim, ó, eu vou falar uma situação muito engraçada também, para ver como a questão da explicação do médico é muito importante para o paciente, tá? E eu, na minha prática, tu já viu o atendimento meu, eu sou um cara que eu sou extremamente mobral. Eu explico exatamente tudo, assim como o paciente fosse uma criança de 10 anos. E tem que ficar claro porque, Ana, daqui a pouco, uma coisa que é óbvia para mim, óbvia para ti, muitas vezes para o paciente não é. Exatamente. Ainda mais pacientes com dor, normalmente são pacientes de idade, que tomam 4, 5, 10 medicamentos, então a gente explicar para ele, muitas vezes, se tu falar de qualquer jeito, eles não vão entender e isso afeta no tratamento. Então, uma situação engraçada, justamente tu falou de medicamento que eu escutei, né, que a paciente, normalmente eu pergunto quando é mulher, enfim, acima de 50 anos, se toma cálcio ou não, né? Beleza. E assim, existem vários tipos de reposição de cálcio, né? Enfim, e tem cálcio que tu toma todo dia, existem os das famílias dos alendronatos, risendronatos, enfim, que são medicamentos que tu pode tomar semanal ou tomar mensal. Existem 2 tipos. Mas enfim, são remédios que a orientação na bula, como eles são remédios mais concentrados, enfim, que a pessoa toma e não pode deitar depois, não pode voltar para a cama depois, pelo risco de refluxo, e tem que tomar com bastante água, porque, enfim, enfim. E daí, a paciente estava falando, daí eu disse, a senhora toma, que tal? Ela disse, não, doutor, esse eu não gosto de tomar, isso aqui. Eu digo, mas por que não gosta de tomar? Porque, olha aqui, porque quem explicou, o médico que explicou, disse assim, ó, depois que a senhora toma isso aqui, só tem que ficar parada e não deitar. Só que não disse por tanto tempo. Exatamente. Não, ele falou até meia hora. Só que a pessoa... Pessoal, sem brincadeira. Por que eu achei engraçado? E depois eu me dei conta, a paciente, ela assim, ela tomava o remédio e ficava parada. Estátua. Estátua, 30 minutos. E ela não gostava disso. Porque ela... E ficava estátua. Então eu digo, não, minha senhora, a senhora não pode deitar, mas assim, não precisa necessariamente deitar. Mas como uma explicação pode mudar tudo, a pessoa ficar parada, estátua. Então quem toma alendronato, risendronato, enfim, não precisa ficar parado, estátua, só não pode deitar, essa é a orientação. Essa eu nunca tinha te contado, né? Nunca me tinha contado. Exatamente. Tem aquela, doutora, se tu acertar agora, meu medicamento, você está de parabéns. É. Não, e a gente na dor muitas vezes escuta aquela coisa, doutor, tu é o último que eu tô ouvindo. Se tu não acertar, ninguém acerta. Eu ainda brinco quando isso acontece, até pra gente relaxar um pouco, e o paciente também, que, nossa, não é Big Brother, mas eu já tô no paredão, né? É, exato. Mas eu já fui o número 18, Marcos. 18, 18, Ana. Esse foi o meu recorde. Eu nunca tinha sido o número 18. Eu tinha chegado até o 7. Mas eu sou a média, eu sou... os pacientes, só para quem situar também nesse mundo de dor, os pacientes, eles normalmente rodam bastante. Tá? O paciente ele vai em várias especialidades até encontrar um médico que conheça a dor e venha tratar a dor, beleza. Então, isso que a Ana tá falando de seu 5º, 6º, 7º, 8º médico, ou 15º, 16º, que não falou, isso acontece. Outro dia eu atendi, para vocês terem noção do que é a dor, um colega médico, que ele já tinha rodado em vários colegas também, ele estava há mais de 1 ano sentindo o tipo de dor. Então, e ele era médico, um cara extremamente curtindo churras médio, então se prepara para um patrocínio cheio de sabor, diretamente da cidade de Sananduva.
Quem está com a gente é a panificadora R. Borges, uma padaria com mais de 30 anos de história, que tem a loja e uma filial na cidade de Sananduva. Se é pão quentinho, feito com fermentação natural e carinho, só pode ser da panificadora RB Borges. Quem conhece, sabe que é bom. Não perca tempo, segue eles aqui no Instagram, no @prg.borges, ou escaneie o QR Code aqui e leve tradição e sabor para sua casa e sua família. Gente, extremamente consciente tudo, né? E daí ele fez uma pergunta, ele tinha uma dor lombar, enfim, e ele fez uma pergunta, cara, sei que, pois é, tem que operar. Daí eu disse, o que tu acha? Eu digo, cara, tu até pode ter operado, mas vamos tentar uma coisa, vamos tratar primeiro. Vamos tratar. Aí a gente vê depois o que fica de dor. Exatamente, mas vamos tratar primeiro, vamos fazer o ABC, porque o cara tomava um anti-inflamatório hoje, 2 amanhã, e via aquela vida louca, como tem vários, infelizmente, né? O uso de anti-inflamatórios é tão acessível, né? O pessoal vai na farmácia, compra sem receita, enfim. Então, quando eu já tive muitos pacientes da mesma forma, com úlcera, com, né, a pressão descontrolada por uso de anti-inflamatório. Então, assim, pessoal, quem está olhando, tratamento de dor, procure quem saiba tratar dor. Se tu tomou 1, 2 caixinhas de anti-inflamatório e não resolveu, não vai resolver. E não se automedique. Exatamente. Então vai procurar quem saiba, quem entenda da tua dor e quem vai te ajudar. Porque eu acho que o paciente ele tem que se identificar com o médico também. Não, né? Com certeza. Isso faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento e da adesão ao tratamento, né? Então, é importante também que ele se sinta confortável para dividir as suas dores, né? Exatamente. Então, deixa eu fazer outra. Vamos seguir aqui. Tá. Eu acho que tu já falou alguma história que te emocionou. Acho que tu já falou da questão do parto que teve o nome do teu pai. Já chorei com o paciente quando a gente tem que definir medidas de conforto, já chorei com os familiares. Mas não tem, assim, ó, o cara que é médico, que tem empatia com o paciente, não tem como não ter chorado. Eu já chorei mais de uma vez. Já não dormi, entendeu? Por não ter conseguido reverter uma situação, isso acontece, a gente tu vai ganhando uma casca com o tempo, né? Isso não pode ficar uma coisa rotineira, porque se o paciente perdeu a cabeça, porque uma situação coisa por ter desesperado, mas a gente tem que se colocar naquele lugar, eu acho que tu tem que sentir a dor do paciente. Eu não gosto quando o paciente fala assim, eu fui lá no outro médico, dor, tu tem que se acostumar com a dor. Isso realmente me deixa bem chateado, porque mostra que outros colegas nossos, médicos, daqui a pouco não têm essa mesma visão e passam isso para o paciente, e muitos pacientes que daqui a pouco não acabam chegando em nós, acabam levando isso como verdade, o que não é verdade. E pensam em bobagem, né? Pensam em bobagem. A gente muitas vezes, né, de se sentirem invalidados, de não quererem mais estar aqui. Eu acho que quando a gente vai entendendo o nosso propósito, o que faz sentido pra gente como médico também, porque a medicina, ela tomou um rumo muito diferente, né? É diferente. Está diferente, né? Está diferente. A medicina que eu faço hoje é diferente da que o meu pai fazia. Sem dúvida. O meu pai foi quem com o Rotary colocou raio-x na cidade onde ele trabalhava. Nossa. E eu não imagino fazer medicina sem raio-x, mas sem uma ressonância. Exato. Um raio-x. Imagina teu pai conseguia ver uma pneumonia, uma coisa que... É totalmente diferente. E a demanda do paciente é outra, também a demanda social é outra, a demanda econômica, né? A mudança que se tem, os problemas que se tinham lá, ou as doenças, as questões mentais, são hoje diferentes, a gente tem uma visão totalmente diferente. Isso pela evolução e graças a Deus, né? Que vem crescendo, mas se você não abrir a sua mentalidade e você aprender a performar de uma forma diferente e a auxiliar o seu paciente a performar, a gente se perde, porque no que vai fazer. Exatamente. Porque às vezes não é o que o paciente está fazendo, mas como ele está fazendo, são pequenos ajustes que a gente tem que ter aquela sensibilidade de perceber a raiz daquela dor, que hoje é uma dor física que traz o paciente para o consultório, mas onde que começou, de onde que veio, qual foi o problema, o que atenua isso. Então, ter esse... Eu acho que quando o paciente diz assim, doutora, hoje eu tô sem dor de cabeça, eu aprendi muito sobre a minha dor,
porque eu acredito que fazer educação e promoção em saúde é ato médico, é uma responsabilidade nossa. Com certeza. Mas quando ela me diz assim, mas eu aprendi muito mais sobre mim nesse tempo que eu tô aqui contigo, e eu pude tirar os remédios para buscar o meu sonho, que é engravidar, e eu tô vindo aqui para te dizer, depois de meses que eu já tô tentando, que deu tudo certo, que eu tô sem dor, pra mim é gratificante, ela buscar essa autoaceitação, esse conhecimento, esse autoconhecimento que a gente já busca, porque eu te coloco nessa caixinha, porque a gente conversa muito sobre isso, e eu acho que quanto mais a gente busca entender a gente consegue entender que essa é a busca do outro também. Exatamente. Mas essa coisa que tu falou da nossa busca, que eu vejo que é uma busca constante, a gente já, como tu falou, a gente já conversou várias vezes sobre isso, que muitas vezes é o problema do paciente e a gente fala para o paciente mais de uma vez, nem todo paciente entende, nem todo paciente quer entender, mas a nossa saúde mental é primordial. Total. E então, assim, a gente está num mundo globalizado, digitalizado, IA para todo lado, robô, enfim. E muitas vezes a gente está se esquecendo daquela pecinha que está atrás do celular, atrás do computador, que é a gente mesmo. Então, seguidamente, a gente conversa e tal, a gente fala sobre livros clássicos que ajudam a pessoa a ter um empoderamento, falar sobre inteligência emocional, enfim. E o pessoal não conhece, muitos não conhecem, então são analfabetos nessa coisa do autoconhecimento, e então muitos problemas vêm daí, tá? E se a pessoa não, Ana, só te complementando, se a pessoa não se descobre, ela não sabe onde vai chegar. Exatamente. E não sabe encaminhar o outro, não sabe... às vezes a gente só precisa ser a bússola ali de alguém. Eu acho, Marcos, que a gente vem de gerações, tá? Eu acho que talvez as próximas gerações sejam um pouco mais soft nesse sentido. Até um pouco demais, porque nós saímos de uma geração muito punitiva para uma muito permissiva. Não vou generalizar, não vou colocar todo mundo nessa caixa, mas às vezes é isso que a gente tem visto, né, em maior porcentagem. Mas a geração dos nossos avós, que passaram algumas coisas para os nossos pais e que trouxeram para a gente, porque a grande parte da idade, da faixa etária, né, que a gente atende, está dentro desse universo, adolescentes a idosos, enfim, a gente aprendeu que ser vulnerável é feio, que sentir é feio, né? Que lidar com as dores, que falar sobre sentimentos então as pessoas, elas sofrem muito e eu vejo assim que acabam exacerbando mais a dor física também por causa disso. E isso não impacta só na dor, impacta quando o paciente diz assim, porque eu sempre brinco com os meus pacientes, porque eu devo a honra da visita. Não, mas não é uma visita, se fosse boa eu não estava aqui. Então, quando eu entendo que eu vou no médico, porque eu estou precisando buscar qualidade de vida, porque se o organismo ele não nos fornece mais algumas coisas, porque o envelhecimento está aí, a gente não é que nem carro que a gente troca as peças. Então, tem coisas que a gente não vai produzir, tem neurotransmissor que você não vai produzir mais, tem hormônio que não vai acontecer, e articulações que não produz. Então, você vai remediar essas situações e a gente tem a possibilidade de fazer isso. Olhar para o remédio não é olhar para o remédio com preconceito de que isso seja muitas vezes vulnerabilidade. Muitas vezes, isso é uma coisa perfeita. Muitas vezes o paciente olha como remédio como uma punição. Punição, total. Exatamente. E não é assim. Muitas vezes, só falando sobre remédio e punição, um fato muito engraçado. Eu estava atendendo uma senhora, ela tinha uma dor crônica, enfim, e só para situar também na questão de dor crônica, muitas vezes a gente usa antidepressivo, anticonvulsivante, a gente usa medicação mais forte, opioide, e esse é o nosso arsenal. Fora todas as outras coisas, mas de medicamentoso, essa é a base. E a senhora veio comigo, ela veio sozinha a primeira vez, depois no retorno veio com um filho,
ela estava super bem, graças a Deus, o esquema que eu fiz para ela deu certo, mas o filho veio junto, ele não tinha vindo na primeira consulta. Doutor, eu tô preocupado porque tu deu uma medicação para minha mãe, eu vi que é um remédio forte, eu tinha dado um opioide, enfim. Eu digo, sim, pois é, daí eu comecei a explicar para ele. Mas eu não queria que o senhor desse. Daí, não me lembro o nome dela, também não falaria. Dona Maria, como é que a senhora tá? Tô bem, tá. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu entendi, né? A mãe extremamente bem, com esquema medicamentoso e doutor, tô muito feliz e quero seguir assim. E o filho, não quero. Vou fazer uma pergunta a ti. Né? Se a senhora tivesse, eu fiz pra ele primeiro. Cara, assim, vou te dar 2 opções. Essas opções não existem, mas se fossem, tá? Tu prefere ter a tua mãe 5 anos vivendo bem do teu lado ou 10 anos do teu lado mal, como ela estava antes de chegar aqui, tá? Não, doutor, eu queria 10 anos. 10 anos, beleza. A senhora quer viver os 5 anos bem ou os 10 anos mal? Não, doutor, eu quero 5. Então, para tu ver como é o filho que não estava sentindo a dor, queria a mãe perto. Só que a mãe disse, não, doutor, do jeito que eu tava, nunca mais quero estar. Entendeu? Então, o remédio, pessoal, não é punição. Então, o remédio, quando bem indicado, quando bem acompanhado, não é também dar um esquema e nunca mais voltar no médico. Tu tem que manter isso. E não é tem só ajuste esquema, de dose. né? Exatamente. Então, assim, só para ver que a dor é muito complexa. Se não fosse complexa, não seria uma especialidade. Exatamente. Tá. Outra coisa, como é que tu equilibra? Eu já imagino a resposta. Eu vou te fazer uma enquete. Não, é que eu... A enquete aqui embaixo dos comentários vai ser depois... ela só viaja. Não é nem isso. É questão da tua rotina, consultório e vida. Nossa. Como é que tu faz? Pode falar que depois eu vou te dedurar. Tá. Hoje eu equilibro mais. Já foi bem pior. Então, eu já atendi 9 cidades, indo por 6 meses toda semana para São Paulo para estudar, ou mensal, ou... quem me conhece sabe, dá risada porque eu sou workaholic assumida, sou alguém que gosta muito do que faz, trabalho pra caramba, sou assim... Mas hoje eu já consigo equilibrar um pouco mais, já foi mais difícil. Faz 5 anos que eu faço academia 3 vezes na semana. Isso que eu ia falar. Que horas tu acorda, Ana? Algumas vezes das 7 às 8 eu faço academia, então eu acordo antes, acordo 6, 6 e meia. E algumas vezes 5 e meia da manhã para 6 tá fazendo academia. Então não é desculpa. Pessoal, isso que eu ia falar. Eu a mesma coisa, a Ana sabe, então eu atendo bastante, faço várias cirurgias, enfim, tenho 2 filhas, tenho esposa em casa, então a gente tem que dedicar esse tempo. Eu também, Ana, 3 vezes na semana eu acordo 5 e meia da manhã e faço academia das 6 e meia, 7 e meia. Amanhã eu vou acordar 5 e meia da manhã, é o dia que eu acordo. Então assim, exato. Então assim, quando a pessoa chega lá para nós, mas é difícil, cara. Não é difícil. Assim, eu demorei 1 ano, tá? Eu vejo assim, as minhas primas e algumas amigas, elas já tinham uma mentalidade diferente da minha há muito tempo. Eu digo que gula não é meu pecado capital, mas preguiça sim. Então, eu tinha preguiça de fazer atividade física regular. Eu sempre fui aquela, eu gosto de jogar pádel, eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de andar mas não regular. Mas nunca regular. E aí, com o passar do tempo, teve a pandemia, eu sentia eu praticamente não vivia a pandemia, porque eu trabalhei o tempo todo, e eu sentia a necessidade de extravasar um pouco, porque a gente ficava muito na pressão. E aí, eu comprei uma bicicleta, comecei a andar, e naquela reflexão, naquele período lá, eu levei 1 ano trabalhando na minha cabeça de que eu faria atividade física. Porque eu li um livro. Prova, esse pedacinho aqui tá fantástico. Meu senhor, esse pedacinho tá maravilhoso. Então, enquanto a Ana tá mastigando ali, um dos nossos parceiros também, que é um desafogo, ou para quem pensa fora da caixa, um desafogo, que é o Dr. China. Na verdade, a gente estava falando dessa questão de consultório, cirurgia, o médico muitas vezes fica muito focado nisso. E a nossa
renda, ou basicamente a nossa renda, depende disso, de consultório e cirurgia. E muitas vezes, só que quando tu tá doente, se tu não vai, se tu quebra a mão, eu que faço cirurgia, se eu quebro a mão, como é que eu vou fazer cirurgia? Enfim, então é muito importante, interessante que o médico tenha um plano B. E o Dr. China vem justamente para isso, tá? A Ana é convidada, espero que ele esteja junto. Ano que vem, em abril de 26, o Dr. China vai levar um grupo de médicos para Xangai. Mas fazer o que em Xangai? A gente vai na CEMIF. A CEMIF, que é a maior feira médica de produtos médicos e tecnologia. Para quê? Para o médico pensar fora da caixa, pensar como empresário. Isso é uma coisa que, Ana, a gente como médico tem dificuldade de ser empresário, de como pensar fora da caixa. Então, o Dr. China vem para isso, vem para auxiliar, para ser uma ferramenta pro médico poder pensar fora da caixa e daqui a pouco construir, poder pegar um produto ou mais de um produto para construir e ter uma renda extra. Então, nosso abraço para o nosso parceiro Dr. China aí, que estava aqui atrás, Luan, estava passando aqui, o Dr. China é o próximo. Eu acho muito importante, Marcos, uma coisa que é assim, a gente, como tu traz, né, a gente é muito operacional e isso vem da nossa formação. Né? Então, a gente sempre tem alguma coisa para fazer, ou para estudar, ou para isso, ou para aquilo, e tudo depende da gente. E para conseguir equilibrar, porque senão tu mergulha, como eu já mergulhei eu casei 6 anos com a medicina. Então, hoje eu tenho um pouco mais de vida social, eu viajo, é o meu prazer viajar, então é uma forma de eu bastante até. Viajo bastante. Eu tento organizar, é uma forma de eu me presentear, ou com congresso, ou realmente para extravasar um pouco a energia, né? Pensar em outras coisas. Estruturei hoje a minha vida para buscar os meus sobrinhos na escola, para poder ter essa convivência, estudar com os meus afilhados, ver a minha avó. A minha avó tem 100 anos. Não, a tua avó, cada vez que Fala da tua avó, eu acho que a tua avó é uma pessoa, assim, eu e a Ana, a gente tem algumas coisas fora a dor que nos une como profissão, mas a Ana nutre um amor muito bonito pela tua avó, assim como eu nutro pelo meu, que já faleceu faz 2 anos, mas como é legal a gente ter eles como... E a Ana se emocionou. E eu tive que me controlar para não me emocionar aqui. Pisou no meu... Eu falei, né? Minha avó é meu xodó. Exatamente. A minha avó é tudo para mim, assim. Então, enquanto a Ana se recompõe, o meu avô também, Ana, quando eu me formei, né, em 2007, a gente tinha que quem poderia entregar o canudo e assim, alguém médico, né? E meu avô me entregou o canudo, até vou entregar essa foto pro Luan pra ele botar aqui outro dia. Eu tava vendo, tá no teu site. Tá no meu site. Tá no seu site, eu tava Pessoal, vendo. Quem quer ver essa foto, vai no meu site, Dr. Pondonato, olha essa foto. E o meu avô, aos 90 anos, 90 anos, vê um guardanapo pra Ana aqui, Lu, por favor. Aos 90 anos, foi lá e me entregar o canudo. Ai, fantástico. E assim, maravilhoso, então... E meu avô, na época, tinha 90 anos. E meu avô, para quem tá escutando, felizmente viveu bem até os 105 anos. Olha, faleceu aos 105 anos e esse ano faria 108 anos. Olha isso. A minha avó, eu morei com a minha avó, né? Eu tive no cursinho em Porto Alegre, então eu morei entre as minhas avós. Eu imagino eu com 17 anos e as minhas avós com 80. Então, de vez em quando eu tinha que sair, fugir de uma para outra quando a gente, às vezes é natural, na convivência, elas têm as manias delas, tu tem as tuas, né? Claro, e dá com certeza. Mas a minha avó, as duas sempre foram uma fortaleza, assim. As duas estão vivas ainda? Não, a mãe da minha mãe faleceu com 89 anos. E a mãe elas sempre foram donas de personalidade muito fortes e... Quer um pedacinho aqui, Lu? E pessoas de referência para a família toda, né? E cada uma da sua maneira. Mas a minha avó, por parte de pai, a gente teve sempre muita afinidade. Eu sempre fui muito apegada, passava as minhas férias com ela e com meu avô.
E foi quem me incentivou muito a ler. Então, ao invés de me dar brinquedos, ela me dava livros de presente. Que legal. É alguém que demenciou, que tem Alzheimer, que demenciou tarde, demenciou com 90. Pô. Ela tem 10 anos de doença, ela ainda me reconhece, sabe que eu sou médica. Quantos que ela tá? 100 anos? 100. Em outubro, se ela chegar em outubro, 101. Ah, vai chegar, com certeza. Mas a minha avó me ensinou muito a ter boas condutas, a conversar com Deus, essa parte da espiritualidade que eu tenho muito forte. Ela que me ensinou, tipo, não precisa ficar fazendo 1001 orações, uma frase que tu faça. Ana Carolina, eu tô na fila do banco, ela me chama pelos 2 nomes. Uhum. Eu tô na fila do banco. Uma das poucas pessoas que chama pelos 2 nomes, né? Total. Ela e meu pai. Olha, ela me ensinou muita coisa sobre livros, sobre vida, sobre, tu fez uma escolha, então tu acendeu o rojão, aguenta o estouro. Eu me lembro Ela dela falava dizer assim, isso? sim. Porque e assim como os meus pais sempre me deram a liberdade de escolha e tudo mais, sempre compraram os meus planos por mais loucos que pudessem ser, e ela sempre foi muito presente na minha vida, e eu acho que a minha avó é uma das grandes almas gêmeas, se existe isso, da minha vida. Ela me dizia assim, eu acho que nós fomos, se existe outra vida, nós fomos amigas em outra vida. Eu levei a minha avó no show do Roberto Carlos, eu ia ao cinema com a minha avó. Tu acredita em outra vida? Sério mesmo? Isso é uma pergunta bem fora da questão da medicina, mas já como tu tocou isso... Eu cresci numa família kardecista. A família do meu pai é toda kardecista. Eu acho que é o diferencial do meu pai na forma de ver o paciente e de lidar com a medicina. Eu acho que é o entendimento que a gente tem sobre algumas coisas e a forma do praticar o bem. A gente pouco... Eu tenho algumas coisas que é claro que a gente se pergunta, né? Eu sou ver para crer, mas resta Sim. não ver porque eu morro de medo. É. Mais ou menos assim. Tu tem esse lado sensitivo? Tenho. É mesmo? Tenho e respeito. Eu preparo o ambiente de trabalho toda vez que eu tô chegando. Eu tenho alguns rituais. É mesmo? Tenho alguns rituais assim, de preparar, de sentir o paciente, de deixar a minha intuição falar. Eu acho que essa parte sensitiva é muito da intuição. E de algumas vezes o paciente se impactar e dizer, meu Deus do céu, tu trouxe algo que eu nem imaginava que Vou levar aqui, ó. Que tu soubesse, mas que tu falou exatamente o que eu sinto e o que eu preciso ouvir. Eu não sei nem de onde saiu às vezes. É mesmo? Tive várias situações. Respeito as crenças dos outros, enfim. Mas acredito num mundo de energia, acredito num mundo que a gente pode contagiar as pessoas acredito que nós somos gerações nas vidas das pessoas também, sabe? Com certeza. A gente se retroalimenta porque os girassóis, eles viram um para os outros, né? Quando no dia nublado. Então, esse retroalimenta energia. E eu acho que com o ser humano é diferente. Tanto que eu acho que a gente tem que ter pessoas que sejam molas propulsoras do lado da gente, né? Porque a gente precisa dessa rede de apoio. E isso desde o mais simples a grandes esferas. Por exemplo, leva um pãozinho. Eu ter a minha nutricionista e a minha personal de uma forma alinhada comigo e pessoas que me veem como um todo também, como eu vejo os pacientes. Mas isso é fundamental para que eu consiga manter essa questão de saúde mental e exercício. Pega ali. Então, a gente se retroalimenta, se me permite, com a amizade, com a troca, com o bate-papo. Nós temos um grupo... Tu sente isso quando... já que a gente entrou nessa parte sensitiva, tu sente quando a pessoa... Tá carregada? Ou tá bem intencionada contigo, ela tá te falando uma verdade, ou tipo assim, tu sente isso? Hoje, com mais amadurecimento, sim. É mesmo? Uhum. Hoje, com antes tu não sabia, sim. Mas tu teve isso sempre, tu aprendeu a lidar com isso? Eu demorei para aprender a lidar com isso porque tu nega algumas coisas. Muitas vezes tu não quer ver, né? Tu não quer ver, tu não quer sentir, porque assim, não sei se é uma palavra bonita de se falar, mas assim, tu não é bandido, então tu não vai pensar com cabeça de bandido. Exato. Entende? Então assim, o que eu carrego dentro de mim? Eu carrego amor e bondade no meu coração. Né? Tu não vai pensar que nem Eu acerto sempre? Não, às vezes eu não acerto. Eu tô aqui para crescer como pessoa, né? Para amadurecer. Isso
Então, tem vezes que a gente, né, não age da maneira como... da maneira mais adequada para mim, porque o que importa tudo é a gente, né? Então, me senti mal por isso, tá, mas vem para mim, foi isso? Essa mala é minha ou é do outro? É uma pergunta que a gente tem que fazer todo tempo. Todo tempo, né? O paciente reprovou a tua conduta, ou o amigo não achou tal coisa, tá, mas isso é meu ou é dele? Eu acho que é uma reflexão que cada vez mais eu faço. Exatamente. Muito mais do que intuição. Isso é uma coisa que ajuda muito e muitas vezes até nos protege. Estou dizendo mentalmente. Porque o que acontece? Exemplo, tem pessoas que estão carregada e vários problemas mais de uma vez, Ana. Isso com certeza eu já vivi mais de uma vez e tudo da mesma forma. Pacientes que estão realmente tensos com um problema, não só com a dor, mas também tem um problema em casa, o filho, que aconteceu alguma coisa, enfim, várias situações que estão inerentes da própria vida. E quando a gente acolhe, quando a gente vê isso e ele vê que a gente está sem máscara nenhuma, que eu entendo, dona Maria, eu sei que a senhora está sentindo. Enfim, e o paciente desaba chorando e daqui a pouco ele fala, doutora, eu falei coisas para ti que eu jamais... abriria para alguém. Exatamente. Eu acho que isso é quando eu entendo o que eu vim fazer aqui. Quando esses momentos acontecem dentro do consultório, cada vez mais... Isso não é dinheiro, acontece. né? Não. Não é dinheiro, né? Não é. Não é dinheiro. É você entender o que você veio fazer aqui. E aí tu vai conversar com algumas pessoas que vivem essa coisa do eu preciso trabalhar só com evidências. Eu já não me encaixo mais. Eu respeito as evidências, é óbvio, mas vai muito mais além. Então, eu acho que eu vim fazer aqui, né? E a gente, é uma coisa que eu converso muito com o paciente e adoro isso, porque a gente vem buscar se amar, né? A gente vem buscar autoaceitação. Que palavra! Autoaceitação. Que palavra! E isso sou eu, é tu, o nosso todo paciente mundo que está ali. E às vezes a gente tem que ter a sensibilidade de identificar onde é que está a dor desse paciente. Além disso, porque, cara, e ouvir e se colocar ali como ser humano genuíno que somos, assim, de alma mesmo, com a alma ali, conversando com outra alma. É claro que eu vou tratar dor de cabeça, que eu vou tratar dor do joelho, que eu vou... Mas conhecer quem tá ali... Quem tá em volta desse joelho. E quem volta dessa coluna. Volta dessa coluna. E quem convive com essa coluna, né? E que dores que essa coluna já sofreu. E aí tu vê que são coisas lá de trás, muitas vezes, né? De não se sentir aceito, de se sentir a questão da criança ferida, Exato. Uma sensação de abandono, uma sensação de rejeição, ou simplesmente tu motivar essa pessoa a ter um olhar diferente para aquela situação. Porque às vezes tu tem que dizer assim, nossa, a gente não vai mudar essa realidade. Mas como é que eu posso ajudar, né? Vamos olhar daqui para lá? Quais as possibilidades Mas isso é uma coisa que a gente pode fazer, que é mudar o jeito do paciente olhar, tá? Outro dia eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Entrou uma paciente com, não vou dizer, o problema dela, para ela era muito grande, mas era um problema pequeno, ela tinha uma dor na mão, alguma coisa assim que realmente não me lembro. E aquilo estava realmente afetando bastante a vida dela, beleza. E depois dela, por isso que me marcou, entrou um rapaz novo, casa dos 25 anos, tinha tido um acidente de moto e ele tinha perdido a perna dele foi amputada pela gravidade do acidente. Mas ele estava bem, a aceitação dele, ele estava... Imagina, perder a perna, tu calcula o tamanho do problema, num cara de 20 e poucos anos, essa senhora tinha 60 anos. Então, esse rapaz tinha toda a vida pela frente, uma vida produtiva, não tinha família, não tinha nada, mas ele tinha uma inteligência emocional e ele estava aceitando isso doutor, não, tem coisa que eu não consigo fazer, mas eu vou ver outras coisas, enfim. Então, como essa questão não paralisou e não pegou aquele problema como muleta, porque isso muitas vezes que isso acontece. Vamos seguir. Um esporte, Ana, que tu goste ou que tu faça, fora da musculação tu faz. Eu jogava pádel. Pádel é legal. Jogava pádel, que foi algo que agora na minha logística... Não consegue? Não tenho conseguido... Mas é bom voltar, depende... Não, é bom voltar sim, a raquete está parada. Tá parada.
Esses tempos eu revivenciei a patinação artística. Patinação, tu me falou isso daí. Tu já fez patinação? Eu fiz na minha adolescência. É, Fiz patinação sabe artística. que eu acho, assim, olhando, eu só vejo patinação nas Olimpíadas, mas como é difícil. É difícil. Quantos anos começou? Eu acho que com uns 11. Eu acho que eu patinei dos 11 aos 15, dos 10 aos 15. Nossa. E eu machuquei o cóccix, aí o pai pediu que eu parasse. E as minhas sobrinhas hoje patinam com o professor que foi meu professor, que era um gurizão na época. Uhum. E eu fui patinar com elas. Aí eu Sabia ainda? Sabia. Achei que eu não soubesse mais. Fazia mais de 20 anos eu acho que eu não subia no patins. Meu Deus, agora eu vou cair. Fazer fiasco. Vou fazer fiasco na frente das crianças, né? E aí ele só me dizia assim, depois, amanhã tu vai ficar um pouco dolorida. Porque daí eu consegui fazer os passos que eu fazia antes. Eu disse, capaz, essa academia, no outro dia eu não conseguia nem me mexer de dor nas costas. Muita perna, aí eu vi que era difícil. Era difícil. Pra quase 40 já tá difícil. Quando eu era os 14, tava valendo. Isso é verdade. Então, assim, ó, a Ana, pra quem não conhece a Ana, acho que o maior hobby da Ana é viajar. E a Ana já fez algumas viagens que eu também quero fazer. Então, para lugares muito exóticos, enfim, a Ana foi um lugar que eu quero levar até minhas filhas, que é para África. Tu foi para África, ver aquela questão de animais, de safari, enfim. Mas assim, o lugar que mais gostou. Tu já foi a tantos que tem que pensar. Meu Deus. Tem momentos especiais e lugares... Não. Primeiro, assim, lugar que tu mais gostou. Pum, que veio na minha cabeça. Pra mim não bate qualquer lugar. O meu lugar do mundo é Noronha. Fernando de Noronha. É Fernando de Noronha pela beleza, pela fauna e flora, a riqueza que a gente tem, o acolhimento das pessoas, a energia do lugar, da população, aquela coisa de você. Eu muitas vezes quis ir para lá para me reconectar e é um lugar que... Liberdade? Conexão, não sei, eu gosto da água, eu gosto do mar, tu vê tudo, é tudo muito clarinho, é tudo muito conservado. Foi um momento assim, até não eram momentos que eu estava mais super da minha vida, mas foi Mas marcou? Lugar, marcou. E um lugar que tu ainda não foi, tu quer ir? Quero fazer Turquia e Grécia. Turquia e Grécia. Um lugar que tem muita vontade de fazer. Quero ir. Agora vamos fazer um bate-pronto rápido antes das fotos da Ana, que as fotos a gente também vai conversar bastante. Ah, meu Deus. Ó, sem pensar. Filme ou série que gostou? Homens de Honra. Homens de Honra, baita filme. Livro? Autoliderança. Sonho ainda não realizado? Ah, meu Deus. Eu acho que eu tô realizando. Tá realizando? Mas ter um companheiro de vida. Que bom. Construir uma família. Eu acho que é o meu sonho de vida, assim. Uma mania estranha? Uma mania estranha? Ai, meu Deus. Bate pronto. Um tiquezinho, assim, ó. Eu não misturo, eu não gosto de misturar comida no prato, assim. Ah, tá. Pronto. E se não fosse médico, seria... Cara... Não tem plano B? Eu não tenho plano B. Eu não tenho plano B. Eu acho que tudo que eu penso hoje está vinculado à medicina. Por alguns momentos até já pensei em sair da medicina quando está muito desgastado, assim. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca, né? Mas eu não me vi fazendo outra coisa. Eu acho que seria algo que eu teria ainda que treinar pessoas. Porque a gente treina pessoas, a gente lida com pessoas. E a última coisa, antes da gente ir para as fotos, para o pessoal que está fazendo faculdade, está fazendo formação, pessoal mais novo aí que tem ainda esses passos da frente que eu já dei, que tu já deu, o que tu pode falar para eles? Primeiro que se dediquem, né, que façam por amor, porque se não tiverem ali realmente amando o que fazem, encerra o ciclo e vai para outra coisa, porque não está no lugar certo. Porque se for para... Hoje, Marcos, eu acho que eu escolho onde eu quero trabalhar, né? Eu fiz as melhores formações, eu acho que eu me dediquei ao máximo. Eu busco dar o meu melhor.
É aquela coisa, tu não acerta sempre. Mas hoje não é o mercado que me escolhe, sou eu que escolho onde eu quero trabalhar. Então, que eles busquem esse modelo, né? Cada um tem um perfil também de trabalho, né? Mas que eles busquem esse modelo e o mais importante é não endureçam. A gente vê ao longo da nossa formação, a gente vive entre vida e morte, a gente aprende a falar sobre, ter conversas difíceis todos os dias, mas a gente tem que lembrar que é aquele clichê, né? Que a gente é uma alma que toca outra alma, tu tá cuidando do amor de alguém, tem essas frases. Exatamente. Então isso tem que ficar muito claro pra gente, porque senão a gente endurece e a gente normaliza esse tipo de coisa. Né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de falar sobre morte, sobre vida, sobre finitude, mas é a forma como a gente faz isso com respeito, com carinho e com atenção a quem tá ali. Perfeito. Vamos começar pelas fotos da doutora Ana Skeff. Ó, vamos lá. Essa foto aí tem o pessoal da ortopedia. Pessoal da ortopedia. Essa tem o pessoal da ortopedia. Tem o pessoal da ortopedia, é uma galera que é referência em dor aí. O José Luiz, um grande professor, o André e o Sérgio. Ele tem muita parte, ele também foi um incentivador grande teu, né? Eu fui monitora no Cetros com ele foi meu professor no Sírio-Libanês e é um cara que eu admiro, é um expoente da dor aqui no Brasil e no mundo, né, na América Latina. Acho que todos eles são, né? Todos são referência. Inclusive o doutor André Tsai, o doutor Sérgio Mendonça são ortopedistas. Fazem parte da nossa patota aí hoje, com o maior orgulho, assim, de que ano foi essa foto aí? Foi... 22, 23? O ano passado no... 24? Sobre a Mid. Sobre a Mid, perfeito. Sobre a Mid. Próxima foto? Esse aí tu também conhece, outro ortopedista. Na pandemia, tive o desafio de entrar na parte todo mundo vê de máscara, né? Esse é o André Cru. O André Cru, lá de Bento. Um abraço pro André. Lu, a gente vai ter que ir lá pra Bento gravar com o André. É um cara a gente gravar. Mas a parte de medicina regenerativa, esse foi o curso de certificação de terapia por ondas de choque. Onda de choque. Que é um dos serviços que a gente tem aqui na clínica, né? E que ajuda muito. Ajuda muito. Quem não conhece onda de choque, nos procure a doutora Ana, procure eu. Muitas vezes é uma solução para quem tentou tratadores, tendinites, bursites, fratura que não consolidou, muitas vezes onda de choque. De uma forma não invasiva, dentro do consultório, sem anestesia. Perfeito, onda de choque. Mudou a nossa realidade de consultório. Mudou. Exatamente. E aí foi quando eu fiz o curso de certificação. Perfeito. Que eram vários ortopedistas, eu acho que eu era Tu era a única neurologista. Como sou nos congressos. Com certeza. E aí aprendo um mundo novo que é a ortopedia também, exatamente. Né? Parte de dor. Perfeito. Que legal essa foto. Esse é um dos meus hobbies, né? A gente na chácara do meu pai, incentivando a minha afilhada, que é o meu xodó. A Maria Valentina, hoje tem 9 anos. Nossa, escutei muita história da Maria Valentina. Eu disse pra ele tá aqui de Bombacha, pessoal, vocês não enxergam, mas eu enxergo, ele não me avisou, senão teria vindo de Bombacha pra prestigiar. Perfeito. Não, mas vai ter uma parte 2, calma. Vai ter uma parte 2. Um dos grandes prazeres é acompanhar meu pai. Tu consegue andar a cavalo ainda? Eu ando a cavalo, ando desde os 5 anos de idade a cavalo. É mesmo? Quando tu vai lá, tu dá muitas vezes? Sim, vou nos finais de semana e é um dos prazeres de acompanhar o meu pai com uma das paixões dele, que é como é que eu digo? Descansar a mente. Sim. Lá na chácara. E já ensinando a... Não, me disse, tu queres ter cavalo? Então tá, então tu vem, vamos cortar crina, vamos dar vermífugo, vamos cuidar, e eu incentivo... Hoje estava só a Valentina, mas incentivo as crianças a estarem lá com a natureza e com os animais. Que legal. Isso aí em Porto Alegre. Eu fiz o treinamento com o Dr. Nil, que é uma pessoa que eu admiro também, Nil Severo. Nil, claro. A equipe deles, perdemos um deles esse ano. Eles eram em 3, aqui tá meu Deus, fugiu. O Sérgio. O Sérgio, neurocirurgião com cirurgião de coluna, eu acho que é uma combinação perfeita. Eles são uma dupla muito alinhada, né? Sim, muito alinhado. Muito. E eles
Eu fiz mais de um treinamento com eles lá em Porto Alegre, na parte de intervenção em dor, para colocar essa de eletrodo. Eletrodo medular, bomba. E bomba de baclofeno e morfina. Perfeito, são referências para mim. Esse é o Dr. Riso. O culpado, ele veio, esse aqui é um congresso aqui em Passo Fundo, do serviço onde eu fui residente, um dos serviços, né, que é o SNN. E ele veio palestrar aí, eu estive moderando esse dia a mesa. A mesa, que legal. E ele sabe. Ele é o culpado. Ele é o culpado, meu xodó, é alguém que eu acho que tem que trazer aqui e que... Perfeito. Aqui, fazendo toxina botulínica num paciente para cefaleia. Então aqui, ó, pra quem não sabe, cefaleia, dor de cabeça, existem vários tratamentos. E um deles, que até a doutora Ana faz muito mais que eu, porque é mais do nicho dela, que é Botox para cefaleia. Daí, quem tá escutando, o Botox que tu usa para fazer no rosto, a gente consegue tratar cefaleia, dor de cabeça? Consegue. Existem protocolos para isso, a doutora Ana faz aqui e ajuda muitas pessoas, né? Ajuda. Quando bem indicado, como tu sempre falou, tudo, né? Exato. Exato, quando bem indicado, porque assim, eu sempre digo, não é a mesma ideia da estética, não é qualquer dor. Não. Né? Até os pontos são diferentes da estética. São diferentes da estética, a quantidade é diferente, então Exato. É uma outra visão. Perfeito. Aí é a máquina de terapia por ondas de choque. Perfeito. Ó, então para quem não conhece essa máquina de terapia por ondas de choque, que a gente faz esses tratamentos, tendinite, bursite, fratura que não consolidou, muitas vezes dor lombar, enfim. É uma série, a gente fosse falar só de onda de choque, já dava um programa. Tá? Porque é muita coisa, então, muitas vezes com o paciente não tem uma solução, aquela carta na manga, doutor, já tentei tudo. Tá, tu já tentou onda de choque, então, isso é um coringa que a gente usa, né? Eu fui paciente da onda de choque. É? Foi que me fez trazer a técnica para cá, e me especializar um pouco mais. Tinha dor glútea profunda, que simulava uma lombocetalgia, dor de trapézio que não conseguia melhorar, e eu fui... E tratou com a onda de choque. Esse dia que o Marcos conta. Não, esse dia, o que acontece? Em 2023, em maio de 2023, eu fui para Colômbia, tá? Porque, o que eu fui fazer na Colômbia? Um dos medicamentos que muitas vezes que a gente usa para dor é o cannabis, é o canabidiol, tá? Que é o óleo extraído da planta da maconha. E eu fui com um grupo de médicos, a gente foi uns 60 médicos. E num congresso, que congresso que era? Abdor? Cebedor, em 2023, né, em setembro, no mesmo ano de 2023 que eu tinha ido para a Colômbia, a gente fez um encontro de quem tinha ido para a Colômbia. Então, todo mundo que está aqui foi para a Colômbia, exceto a Ana. Eu ainda não fui, viu? Tô esperando pra ir. Tá esperando o convite. Enfim, então esse foi bem legal. Foi uma janta que a gente se encontrou no congresso. Eu disse, veio a Ana. Um abraço, nossa querida Rosana, nossa amiga. A Rosana já mandou mensagem. Eu quero participar do podcast. Rosana, tu vai participar. A Rosana, fantástico, o difícil é que ela não está perto aqui, então a gente tem que ajeitar a agenda, mas é uma querida que a gente gosta muito. Show de bola. E um cara também que gosto muito, que está do teu lado, o Mansur. Doutor Antônio Mansur, de Curitiba, um fera, uma referência, faixa preta. Luan, se a gente fizesse um programa com o Mansur... Eu não sei se ia sair programa. Olha, ia ter histórias, ia ter muitas partes censuradas, enfim, e a gente ia dar muita risada, porque é um cara extremamente agradável de passar junto, e tem um abraço pro Mansur. Pessoal, então, referência também, canabidiol, né? A Bia, o Kobayashi aí na parte de dor e ortopedia. Onde é que é isso? É o Cebedor. Cebedor, exatamente, no mesmo, exatamente. A Tereza, que é uma querida, referência em canabidiol. Essas duas foram comigo para Colômbia e o Kobayashi foi comigo para Argentina, Mendoza. Eu fui com o Kobayashi para Mendoza. Grande abraço para ele também. Próxima foto, Luan. O Kobayashi que também é um cara que tem muita história, dá muita aula por aí pelo Brasil.
Aqui é a Carol Knack. Nós estivemos em Foz do Iguaçu num congresso de cefaleia, o Brasileiro de Cefaleia, o ano passado, e ela foi residente aqui no serviço onde eu trabalhei. A gente se encontrou lá, fantástica, tá em Santa Maria, foi para a área de dor. Foi para a área de dor? Foi para a área de dor. Tu deu aquela... Tu foi a incentivadora dela ou não? Não exatamente, mas ela algumas vezes veio, até eu estava começando na parte de dor, e ela, vamos fazer estágio, não sei o quê, e eu acabei não conseguindo abraçar como gostaria ela, mas ela voou, assim, tá super bem, e vai ser referência aí no sul do Brasil, com certeza. Que massa. Próxima foto, Luan. Olha, isso aí dando aula. Dando aula em Cuiabá. 35 horas aula nesse curso. Meu Deus. Eu vou desde a embriologia da neuro até as patologias e trago muito da minha vivência. Os slides são os mesmos, a aula nunca é a mesma, porque vem a vivência, vem a turma. Até porque muda a plateia. Muda a plateia e uma experiência fantástica, assim. Saio moída, mas... Tu gosta de dar aula? Eu tenho gostado. Tem gostado. Eu já tive experiência de dar aula para a universidade, de dar aula para algumas residências multidisciplinares e tudo mais. Onde eu mais me identifiquei foi nas pós-graduações. E eu vou assim, como tipo... Às vezes eu olho e digo, nossa, eu vou ficar tantos dias sem trabalhar. Eu disse, não, mas eu vou trabalhar. Mas é algo que eu não levo como trabalho, então é muito gostoso, assim, a troca. E eu aprendo muito mais do que ensino. Isso, aquela máxima é a verdade, assim. Quando tu se prepara para dar uma aula, a gente acaba aprendendo muito, né? E às vezes você falando, vem uns insights que tu nunca teve antes. E vem e tu diz, cara, faz todo sentido. Vou usar isso em outros momentos da vida. Bem legal. Perfeito. Próxima foto. Isso foi no Sintox. Isso foi esse ano. Foi esse ano, até tô com o look de hoje. É verdade. Tô com o look de hoje. Foi semana passada. Onde é que foi? São Paulo? São Paulo, um simpósio de toxina botulínica, que é feito para tics, para espasticidade, que são aquelas sequelas pós-AVCs. Exatamente. Tem uma distonias, que são pessoas que fazem movimentos, né, involuntários. E o Dr. Tai também, eu não sei, acho que talvez, não sei se essa é a última foto, mas o Dr. Tai é uma referência para mim. Ele é um cara de São Paulo médico de São Paulo, Sim. que é referência pela humanidade, pelo conhecimento. Ele que fez desenvolveu a técnica de anatomia palpatória. Opa. E o local de bandas para você estar aplicando a toxina. Então ele é uma referência mundial, assim. Vem gente da Rússia aplicar com ele. Nossa. E foi ele que me apresentou a terapia por ondas de choque. Aqui eu estava como monitora do CETROS. Perfeito. A parte de intervenção em dor foi de 2023 a 2024. Foi um desafio, uma experiência imensa. Isso é outra coisa. O que mais chama atenção aqui, a gente que acaba fazendo dor, é uma coisa que a gente já tem, eu e a Ana, a gente tem no consultório e é o nosso estetoscópio, que é a ultrassom. Então, é o nosso olho, é como se fosse o nosso olho. Grande parte dos procedimentos que a gente faz, infiltrações, bloqueios, a gente usa ultrassom. E então a gente consegue botar o remédio que a gente quer, na quantidade certa que a gente quer, no local correto. Exato. Porque não adianta botar o remédio certo no lugar errado. Então, o ultrassom, no começo, é dificultoso, porque tu tem aquela visão diferente, aquela visão espacial que a gente tem, né? E a visão do ultrassom é diferente, mas depois que tu começa a usar essa ferramenta, ela é um aliado, né? É uma aliada fantástica. Aí tá o Dr. Tai! Exatamente. O Dr. Tai é um coreano que toma chimarrão em São Paulo toda sexta-feira. Próxima vez que tu for lá encontrar com ele, a loja da Casa do Furo do Peteleco vai separar pacotes de erva para ele, da moída grossa e da moída fina, da tradicional, e tu vai levar para ele. Tá? Não, mas ele exige que seja moída grossa, viu? Moída grossa? Sim, não, mim. Então já leva moída grossa. Eu levei agora pro congresso. Só que tu me cobra, quando tu for ver ele, tu me cobra que eu levo. Não, ele pra mim, assim, é uma humanidade. Ele chegou a ser pronado no Covid, foi um sofrimento gigante pra eu. Eu sofri demais, assim, e todo mundo numa corrente, assim, pela gentileza, pela humanidade que esse cara tem. É uma das referências pra mim, como pessoa, como médico. Tenho muito carinho, muito amor por ele. Perfeito. Esses dois que aí. momento! Minha base de tudo.
né? São minha grande referência. É. Na minha formatura, aqueles Exatamente. que estão comigo em tudo, formatura, viagens, eu viajo muito com os meus pais. A África eu fui com meu pai, a minha mãe disse que não é muito aventureira, então não quis ir. Foi viagem de pai e filha. Mas teu pai é parceirão, né? Parceirão, eu fui a Bonito com ele e fui à África e foi viagens que a gente fez, ele fez 70 anos, então era um momento que eu queria ir para um lugar que ele gostaria muito de ir. Só foi tu e ele? Só eu e ele. Os meus irmãos não puderam ir. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho 2 filhas, a Júlia e a Lívia. Como eu quero dar essa questão de viagem com elas de maneiras separadas, para ter aquela legal. Vivência de dormir junto, acordar junto, almoçar, isso, sabe? Essa troca é muito importante. O meu pai consegue ter comigo, com os meus irmãos, de uma forma diferente, assim. E eu sou parceira de viagem para eles. A gente viaja uma vez por ano. Mas imagina a alegria do teu pai de ter sido comer, deve ter sido. E a minha mãe diz, agora eu tenho um vale viagem com ela. Ela tá indo a Belém comigo agora. Ah, é verdade. Que tu vai dar aula em Belém agora, né? Comigo, Perfeito. Vai. Maravilhoso. Esse foi um momento, nossa, muito gratificante. Eu dediquei também nesse dia a minha tia-avó, que estava presente, que hoje já não está mais aqui. E as minhas 2 avós, e agradeci porque eles foram a minha rede de apoio, né? E mola propulsora, assim, toda essa caminhada. Imagina, pessoal, como é que tava essa cabecinha depois de ter passado 2 anos na Argentina, voltar pro Brasil, repetir mais 6 anos, 8 anos. E eu me formei sexta e sábado, quarta-feira eu já estava trabalhando de plantão, eu já tinha sido efetivada em setembro, eu me formei em dezembro. Sim. Eu usava esse dia o anel do meu avô é médico, era médico, médico em Porto Alegre, tem o nome dele numa praça lá, ele era gineco-obstetra. Bizarramente, eu descobri, eu achei que ele tinha falecido de infarto e era de AVC, bem na minha área. É uma pessoa que eu tenho assim, muita curiosidade de... Tu não chegou a conhecer ele? Não cheguei a conhecer, a minha mãe tinha 19 anos. E a minha avó fez questão de que eu usasse o anel. Passou pra minha mãe, que era veterinário. Sim, tenho. Que coisa uso do tamanho do dedo dele, assim, não. Mas pra minha avó foi a emoção, o master, assim, a neta dos 16 netos. Eu fui a primeira médica, depois o meu irmão. Somos os 2 médicos. Perfeito. Essa é a última. Ana, muito obrigado por compartilhar com a gente toda essa tua história de vida, que é muito bonita. E não vai ser a última vez que tu vai vir aqui, porque, né, a gente tem muita história e fico muito feliz de te ter vindo aqui. Obrigada. Que honra estar aqui. Vida longa ao Churrasmed. Então, pessoal, acabamos por aqui mais um episódio. A gente tinha muita história para contar, como eu falei antes, e fica com a gente para os próximos capítulos. Até breve. Tchau, tchau. Bah, que...